Agora, dando uma olhada por setor, o setor de energia, como vocês podem ver, eles sobem de 14% para 29% em 2012. Esse era o último dado disponível no sistema de emissões de gases de efeito estufa, o SIG. A agropecuária também sobe, quase dobra. E mudança de uso da terra cai de 63% em 2005 para 32% em 2010. Então, a gente começa a ter uma inversão, como já foi falado, uma inversão do perfil de emissões brasileiras. Aqui outro gráfico que mostra essa variação até 2012. Então, se a gente pegar desde a década de 90, o setor de energia subiu 126%, e mudança de uso do solo caiu para 42%. A agropecuária subiu 45%. Indústria, 65%, resíduos, 64%. Então, o único setor econômico onde houve redução de emissões foi no setor de mudanças de uso do solo, pela queda das taxas de desmatamento. E aí, o que a gente tem em 2009 é a criação da Política Nacional de Mudança Climática, que foi um sinal super positivo do país, devido à participação, principalmente nas convenções de clima, a pressão internacional para esforços globais na redução de emissões, e o Brasil era líder de emissões por mudança de uso do solo e desmatamento. Então, ele passa a ter uma posição protagonista nesse cenário e assume voluntariamente metas de redução de emissões dentro de uma política nacional, que prevê, até 2020, uma redução de até 80% do desmatamento na Amazônia. Esse é o principal foco da política nacional para atingir a sua meta. Nos outros setores, todas as reduções são reduções baseadas em projeções de crescimento até 2020 de cada setor da economia. O que é real mesmo é a redução do desmatamento. É ali que o governo investe todas as suas cartas, praticamente. Então, até 2012, a gente tinha um cenário positivo, tinha esse sinal da política nacional. Realmente, as taxas de desmatamento históricas da Amazônia tinham caído drasticamente. A gente tem o início de uma discussão de uma estratégia nacional de REDD. REDD é uma sigla que quer dizer Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, que foi criada no âmbito internacional da Convenção de Clima. E o Brasil, como foi historicamente um dos maiores emissores por mudança de uso do solo, assume todo esse cenário que dá um sinal positivo, principalmente para países como Estados Unidos, que se negavam a participar de uma meta mandatória. Só que em 2013 a gente volta a ter um aumento expressivo no desmatamento, nas taxas de desmatamento, em 28%, segundo dados do INPE, e tem também outras frentes que ameaçam todas as conquistas alcançadas, que é mudança no nosso Código Florestal. Um dos impactos é uma redução de 58% do passivo ambiental dos imóveis rurais no país. Então, 58% ninguém precisa mais recuperar a partir daí, a anistia. Aumento de incentivos perversos na questão tributária. Então, o que é? É exatamente o que já foi colocado. Nós estamos subsidiando setores da economia que trabalham no modelo intenso de emissões de gases de efeito estufa, e a gente não está dando incentivo algum, ou pouco incentivo, para aqueles setores que a gente devia proporcionar um aumento de escala, porque são mais sustentáveis. Então, a gente tem uma mudança de perfil e começa a ter um perfil de países do anexo 1, que são os países desenvolvidos. Energia, agropecuária, indústria com grandes emissões e o desmatamento caindo. Com esse sinal do novo Código Florestal, com essa mudança, onde você tem uma flexibilidade da lei florestal, começa a ter uma especulação maior em áreas que antes estava assegurada por lei, e começa a aumentar o desmatamento, a extração ilegal de madeira, e tudo que a gente já enfrentava começa a retroceder. Então, essa é a nossa grande ameaça. A política tributária brasileira ela não está de acordo com as outras políticas ambientais do país,
caminha completamente na contramão do desenvolvimento sustentável. Apenas ações de comando e controle e repressão de atividades produtivas consideradas danosas ao meio ambiente não têm conseguido sozinhas promover uma mudança desse perfil. Então, as questões ambientais, incluindo a mudança climática, são um elemento-chave na construção de um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. E aí a gente entra nas proposições desse documento, que o primeiro é a questão tributária, da reforma tributária. Então, para vocês terem uma ideia, o que o governo deixa de arrecadar entre 2008 a 2012 por isenção tributária no setor florestal chega a 100 bilhões de reais, agropecuária 45 bilhões, setor energético 8,8 bilhões, transporte 11. Então, vocês veem que 2003, nesse gráfico, até 2013, principalmente na agropecuária, que é a barrinha verde, o quanto cresce os gastos tributários nesses setores econômicos, que são os que mais emitem gases de efeito estufa. E aí a proposta que já vem desde do ano passado, está colocada no Senado e está em discussão, e o IPAM foi uma das instituições que contribuíram muito nesse debate, é a questão de redirecionar esses gastos tributários para garantir a sustentabilidade. Então, são duas frentes que são propostas principalmente, considerando que queima de combustível fóssil tem um peso enorme nas emissões nacionais, né? 30,6% das emissões nacionais. E o setor agropecuário é um dos que mais aumentou as suas emissões nos últimos anos. Dentro dele, a pecuária contribui com 61% das emissões do setor agropecuário. A gente coloca duas propostas para debate, e esse debate já vem acontecendo. Em relação à pecuária, é o abate tardio de bovinos como um dos principais motivos das grandes emissões nesse setor. Por quê? Porque o que os estudos dizem é que até 24 meses, as emissões de metano no setor, que são muito mais poderosas do que de CO2, elas são de 23 quilos por CO2 por cabeça de gado. Quando você passa dos 24 meses, as emissões aumentam progressivamente e nos 48 meses elas chegam a 122 quilos. Isso está muito ligado também à questão da má qualidade das pastagens, né? Então, o gado fica lá jogado, tem uma liquidez boa. A gente tem um modelo pecuário, né, muito atrasado ainda. Não vamos considerar só o agronegócio, que realmente tem condições de investir. Então, esse é um problema, o abate tardio de bovinos, que impacta muito as emissões nesse setor. Qual que é a proposta, então? A proposta é que, a partir desses 24 meses, haja um tributo em cima da pecuária, do setor pecuário, para incentivar que o abate seja feito nesse limite e evitar essas emissões. Com o recurso gerado por essa taxação, você investe na melhoria da qualidade das pastagens, entre outras iniciativas. Então, você gera um recurso para incentivar aqueles que abatem até o momento ideal para não gerar emissões excessivas e retorna esse recurso para investimento nessas pastagens. Fecha um ciclo que leva a um redirecionamento melhor da atividade no setor. E o outro é em relação à queima de combustível fóssil, que é a taxa sobre cada tonelada de CO2 emitido, né? Então, o CID de carbono sobre o combustível fóssil, os estudos dizem que que poderia gerar no primeiro ano 1,3 bilhões de reais, que poderia ser revertido em recuperação florestal e conservação da biodiversidade. Além disso, de forma complementar, a proposta também é desonerar
o setor florestal, que hoje tem uma carga tributária alta de 35%, que desestimula o setor, desonerar a madeira nativa e também o arame, porque a aquisição de arame ele acaba sendo 40% do custo de um projeto de recuperação florestal. Então, são duas frentes para desonerar o setor e investir esse recurso da CID Carbono na exploração de madeira sustentável manejada e certificada, recomposição florestal e agregar valor a produtos nativos. Quer dizer, a mesma lógica da questão do reciclado, né? Você vai comprar um reciclado sustentável, ele não pode ser mais caro que o que não é sustentável. Aqui é a mesma lógica, não adianta a gente querer um modelo de sustentabilidade com um quadro político-econômico como esse, né? O setor florestal está completamente onerado e os setores que mais emitem têm subsídio garantido. Então, a gente tem que transformar, inverter essa lógica. E aí, algumas iniciativas de escala que poderiam dar certo e ajudar também nesse caminho para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Uma é o mercado brasileiro de redução de emissões, que ele é previsto na Política Nacional de Mudança do Clima como um dos instrumentos, que ajudaria a cumprir as metas que o Brasil se comprometeu e as metas futuras, porque a perspectiva é de que em 2020 talvez a gente tenha que assumir metas mandatórias de redução de emissões. Então, a gente já estaria preparado para atingir essas metas. Ele seria operacionalizado de forma integrada. O que é isso? A gente consegue integrar os setores. Uma das propostas colocadas é que, para ajudar os setores econômicos maiores emissores, que é o setor só... Poxa. O setor de energia, setor da agropecuária, setor industrial, a reduzir suas emissões, eles poderiam compensar uma parte dessa meta investindo em projetos de conservação ou aumento dos estoques de carbono em outras áreas, por exemplo, a Amazônia. Então, você faria uma integração entre os setores para reduzir um pouco do custo de atingimento das metas pelos setores econômicos maiores emissores e contribuiria para o aumento dos estoques ou para a conservação dos estoques na Amazônia. E a repartição dos recursos que isso geraria. Uma das propostas também é o conceito de estoque fluxo, ou seja, você distribui, se você faz uma distribuição no nível nacional para os estados, isso é um exemplo do que é colocado na discussão, não tem nada fechado. Como que você faz para compensar, numa mesma estratégia, um estado como Amazonas e Acre, que tem grandes estoques de carbono, e estados como Pará e Mato Grosso, que são historicamente grandes desmatadores? Então, o conceito de estoque fluxo, ele compensa, ele faz uma ponderação onde ganha tanto pelos estoques quanto pela redução de emissões, atingimento de metas através dos planos de combate ao desmatamento que cada um desses estados já adotou. Eu vou um pouco mais rápido, que eu só tenho, acho que 4 minutos agora. Estratégia Nacional de REDD também é uma peça fundamental para o país acessar recursos de REDD no nível internacional. Tem um potencial de captação no Brasil, segundo o MMA, de 65 bilhões até 2020, bilhões de reais, e considera como principais instrumentos financeiros para clima e florestas no Brasil o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, o Fundo Nacional de Meio Ambiente e o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Eu não vou detalhar cada um desses, senão não vai dar tempo de passar tudo. Bom, pagamento por serviços ambientais. É um instrumento econômico também, ele é previsto, inclusive, no artigo 41 do novo Código Florestal. Deve ser usado, deve ser fortalecido, é voltado para práticas de manejo que garantam a provisão ou manutenção dos serviços ambientais que os ecossistemas provêm. Ele pode gerar condições de bem-estar econômico, social e ambiental e, consequentemente, a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Tem um projeto de lei em tramitação desde 2007 para a criação de uma política nacional de pagamento por serviços ambientais.
Ela ainda está em fase de tramitação na Comissão de Tributação e Finanças, precisa passar por uma outra comissão antes de ser encaminhada para o Senado. Agora ela ganhou uma oxigenação depois da aprovação do novo código, porque fica sendo um dos únicos instrumentos disponíveis para a conservação. E é um debate que tem que ser garantido numa escala muito maior do que a gente tem visto por aí, né? A gente tem visto projetos pontuais de pagamento por serviços ambientais, às vezes numa complexidade tão grande que não ganha escala. Esse debate ele está andando agora mais do que foi nos últimos anos e tem uma perspectiva muito grande de que o projeto de lei seja aprovado e a política nacional seja instituída até o ano que vem. Algumas experiências subnacionais que a gente colocou, e aí a questão da escala também, é o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, que tem como objetivo recuperar e proteger os recursos hídricos em bacias hidrográficas, e para isso tem ações de recuperação florestal, reflorestamento. As suas ações são prioritariamente no meio rural, voltadas à redução da erosão, do assoreamento dos mananciais. Então, garantir a qualidade da água, a oferta da água. São vários projetos já no país. É uma das iniciativas mais promissoras nesse tema. O programa Bolsa Floresta, que é um dos exemplos no estado do Amazonas, ele surgiu de uma política pública do governo estadual e foi estabelecido em 2007. A Fundação Amazonas Sustentável, a FAS, ela foi criada para operacionalizar o recurso desse programa. Beneficia principalmente as comunidades tradicionais de unidade de conservação no estado, incentivando a conservação de recursos naturais por meio da manutenção das florestas, da cobertura florestal. O ano passado já tinha contemplado 30 milhões de hectares, onde vivem mais de 35 mil pessoas. Ela é dividida em 4 componentes, né? O Bolsa Floresta Renda, que é para a parte produtiva, o Bolsa Floresta Associação, que é o fortalecimento das associações locais, o Bolsa Floresta Social, que atinge educação, saúde, infraestrutura, e aí para a parte de redução de desmatamento é o Bolsa Floresta Familiar. Então ele é um programa bem completo que ele tenta atingir, ele contempla uma estratégia que atinge vários componentes para a promoção do desenvolvimento sustentável, não é simplesmente um repasse de recursos. O CISA, que é no estado do Acre, que é o Sistema Estadual de Incentivos aos Serviços Ambientais, é composto por 7 programas, entre eles o incentivo a serviços ambientais, mas tem outros também, que é a regulação do clima, a conservação da sociobiodiversidade, valoração do conhecimento tradicional. Também contempla todos os aspectos ligados à promoção socioambiental sustentável. E tem essa experiência que o IPAM e o INCRA estão desenvolvendo na região oeste do Pará, em 3 assentamentos, que é na perspectiva de criar uma referência para assentamentos sustentáveis na Amazônia. Os eixos estratégicos vão desde a regularização ambiental desses assentamentos, para que eles possam conseguir licença de suas atividades produtivas, até investimentos numa transição produtiva, que é hoje baseada na agricultura de corte-queima e na pecuária extensiva de baixa produtividade, para sistemas mais diversos, para aumento da produtividade das áreas já abertas, e numa experiência piloto com 350 famílias que já fizeram parte de uma discussão anterior de um programa que virou política pública em 2004 do governo federal, chamado Proambiente, mas ele não se consolidou. Nós resgatamos o acúmulo de experiência dessas comunidades e estamos fazendo um projeto piloto de pagamento de serviços ambientais. Ele está dentro dessa estratégia maior, né? O IPAM acredita que o pagamento de serviços ambientais ele só ganha sustentabilidade se ele tiver numa estratégia maior, porque não tem como você garantir recursos a longo prazo, hoje em dia, pelo menos, para pagamento de serviços ambientais. Então, a ideia é mudar a lógica econômica local,
tornar eles aptos a um novo sistema produtivo de baixo impacto, e aí de 5 a 10 anos eles não teriam necessidade nenhuma de receber pelos serviços ambientais prestados, porque a loja econômica já teria por si só melhorado a renda e a qualidade de vida dessas famílias. Então, é mais detalhado que isso, mas em linhas gerais é isso. E o pagamento ele tem 3 critérios que são interessantes. Para o produtor receber 40% do recurso previsto por família, ele precisa realmente ter implementado as atividades produtivas que ele se comprometeu no seu plano de uso da propriedade. O outro, ele tem que ter preservado as áreas de APPs ou recuperado, caso ele tenha menos de 30% de APP em relação às margens. E o outro é a reserva legal, né? Ele tem que ter, a gente ainda considera os 50% da reserva legal para cada propriedade como linha de base, e ele tem que ter esses 50% ou se comprometer a recuperar para atingir essa meta. Então, são esses os 3 critérios para atingir o pagamento integral. Então, concluindo, os mecanismos financeiros ligados às atividades sustentáveis e redutoras das emissões de gases de efeito estufa podem representar um caminho poderoso, se aliado a outras estratégias, para a gente conter o agravamento da degradação ambiental e colocar o Brasil no trilho do desenvolvimento sustentável. É isso.